Na superfície atual da crosta terrestre no estado de São Paulo, encontramos materiais naturais e paisagens que representam o registro de todos os tipos de processos geológicos conhecidos, tanto da dinâmica interna quanto da dinâmica externa do planeta. Os registros estão por toda parte. Em busca das evidências dessa história, a equipe da Univesp TV foi conhecer alguns dos principais sítios geológicos do estado de São Paulo. Percorremos 3.000 quilômetros e visitamos dezenas de locais. Geólogos e outros pesquisadores nos ajudaram a enxergar a história que as rochas contam. Seguimos para o oeste, acompanhando o caminho do rio Tietê e passamos por dois grandes compartimentos que compõem o nosso estado: o embasamento cristalino e a bacia sedimentar do Paraná. Em uma verdadeira viagem pelo tempo, visitamos boa parte da coluna do tempo geológico. Saímos das formações mais antigas do embasamento cristalino, onde encontramos rochas com idades que variam de 500 milhões a 2 bilhões de anos. E seguimos para o interior. Lá encontramos rochas sedimentares cada vez mais recentes, com milhões de anos de história geológica. Nossa equipe encontrou registros dos diferentes climas que já existiram por aqui: desérticos, glaciais e tropicais. Visitamos locais com diferentes processos que formaram as rochas do nosso estado. Toda essa diversidade de processos, cada um em seu tempo, gerou diferentes tipos de relevo em São Paulo. Grandes áreas exploradas pelo homem, serras, crateras, cachoeiras e cavernas contam histórias que nos ajudarão a entender um pouco mais como se formou o nosso planeta e como esse processo ainda continua. Bem-vindos à Expedição Geologia. A expedição continua na bacia sedimentar do Paraná. Estamos no primeiro relevo da bacia, a Depressão Periférica. Bom dia! Bom dia! Quem nos acompanha são duas conhecidas nossas, as geólogas Cristina Toledo e Cristine Burrot, ambas da USP. Agora, seguimos viagem. Nosso destino, a Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó. Nós estamos indo para a Fazenda Ipanema, é um local perto de Sorocaba, perto de Iperó. E lá é um local de grande interesse geológico, que é uma intrusão da era Mesozoica, tem 120, 123 milhões de anos mais ou menos. E tem rochas diferenciadas, e essa intrusão causou uma transformação nas rochas, que ficaram mais resistentes ao intemperismo e erosão, e hoje a gente vê uma feição destacada no relevo. É uma serra semicircular, uma elevação semicircular, e tem algumas feições interessantes, como por exemplo a concentração de algumas substâncias importantes para a sociedade industrial, né? Ferro, fosfato, vermiculita. Tem um aspecto histórico ligado ao ferro. Logo, poucas décadas depois do descobrimento do Brasil, por volta de 1560, já se conhecia essa concentração de ferro lá e já se começou inclusive algumas iniciativas para aproveitamento, né? Então nós vamos ver restos de fornos dessa época, e inclusive as instalações antigas de uma fábrica de ferro que foi implantada depois da família real, da vinda da família real para o Brasil no início do século XIX. Professora, o que é possível notar daqui onde a gente está? Ali em cima há uma elevação. Então, aqui nós já estamos dentro da Fazenda Ipanema, mas não estamos ainda dentro da reserva. E ali, aquela elevação já é a Serra de Araçoiaba, né? Já é o resultado de um processo geológico peculiar que aconteceu aqui. Quer dizer, aquela intrusão de rochas ígneas. Durante a intrusão, todas as encaixantes foram afetadas, ficaram mais resistentes ao intemperismo e erosão. E nesses milhões de anos todos que
que já se passaram, intemperismo e erosão continuamente agindo, acabou deixando aparecer essa feição, né, que está justamente mais alta porque é um material mais resistente. Então toda a região aqui está bem arrasada pela erosão e se destaca no relevo. Aquilo lá está uns 300 metros acima do relevo regional. É uma serra de formato semicircular, né? A parte interna está mais erodida do que essa borda externa destacada no relevo, né? E ali dentro que está a intrusão propriamente dita com aquelas riquezas minerais, o ferro, a vermiculita, o fosfato, e lá também que foram instalados fornos no século XVI, a fábrica de ferro São João do Ipanema, e onde a gente vai encontrar o Centro de Educação Ambiental e outras instalações da Floresta Nacional de Ipanema. A Floresta Nacional de Ipanema é considerada um dos mais importantes patrimônios históricos do Brasil. Em 1875, Dom Pedro II visitou a fábrica, que foi usada para produzir armas utilizadas na Guerra do Paraguai. Hoje, as ruínas da Real Fábrica de Ferro de Ipanema ficam dentro da reserva, que é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Senhores, Olá. prazer, Alexandre. Quem nos recebe na fazenda é o Alexandre, diretor da reserva. Opa, boa Alexandre. Ele aproveita para mostrar alguns dos registros das primeiras fundições de ferro no Brasil. Depois de quase 2 séculos, ainda temos alguns aspectos do ferro escorrido, né, na base do forno. Aqui assim? É isso aqui Exato. que eu... Lê aqui, que ponto que é esse? Esse daqui é uma das 3 primeiras cruzes fundidas no Brasil, né? Na primeira corrida de ferro da Real Fábrica de Ferro, foram fundidas 3 cruzes que significam a Santíssima Trindade, né? Uma delas aqui está. A outra está no alto do morro, próximo ao monumento do Van Hagen, e uma terceira está depositada no Museu Quinzinho de Barros, em Sorocaba, que é o Museu Histórico de Sorocaba, né? Foi a primeira corrida de ferro do Brasil. Podemos observar o aspecto rústico dessa fundição. Deixamos a antiga fábrica e vamos atrás de outra cruz, fundida também em 1918 e colocada em um local muito especial. Lá vamos começar a entender como a intrusão modificou o relevo da região. Nós estamos chegando no acesso do monumento ao Visconde de Porto Seguro, Adolfo Vanhagem, que foi desenhado por ele mesmo. Do monumento nós vamos ter uma visão privilegiada da região. Vamos lá. Cris, que tipo de rocha que a gente encontra aqui, hein? Bom, essas rochas provavelmente são as rochas que foram modificadas pela intrusão, né? Como a gente falou lá atrás, e são as rochas da bacia do Paraná. Vamos tentar tirar Essa rocha é uma rocha sedimentar chamada arenito. O que é um arenito? É uma rocha sedimentar, ou seja, ela é formada pela junção, pelo endurecimento de sedimentos. Os sedimentos são partículas de outras rochas, né, que se soltaram das rochas depois de sofrer intemperismo, né, foram erodidas, transportados, depositados e durante milhares de anos, né, se acumularam e se transformaram em rocha sedimentar. E esses arenitos foram deformados por conta da intrusão e eles são uma rocha relativamente dura ainda, né, e essa rocha que sustenta todo aquele relevo, né, que a gente consegue visualizar aqui. Bom, tem uma coisa que é importante, um aspecto importante de destacar aqui, que é o seguinte: esses arenitos que estão sustentando esse relevo, eles só estão sustentando o relevo desse jeito porque eles foram afetados por aquela intrusão. Então, aquela intrusão magmática, aquela intrusão ígnea que nós explicamos no início, a subida dela afetou todo o corpo de rochas em volta, no entorno. E isso fez esse arenito ficar muito mais resistente, né? Só retomando um pouco,
O embasamento cristalino que nós temos aflorando na parte leste do estado, ele existe também no centro e na parte oeste do estado, mas está recoberto por camadas sedimentares da Bacia do Paraná. Essa intrusão, ela veio de mais abaixo, ela cruzou o embasamento, atravessou uma parte das camadas da bacia sedimentar, afetou no posicionamento, elas ficaram ligeiramente deformadas e também afetou o calor dessa intrusão, que é um material que pode vir a centenas de graus Celsius de temperatura, até esfriar, virar uma rocha dura e fria de novo, né? E esse processo, então, todo é que tornou esse material mais resistente. Depois, ao longo de mais milhões de anos, é que intemperismo e erosão foram retirando as partes superiores e hoje o que expõe para a gente aqui na superfície é o material que já esteve soterrado a quilômetros de profundidade, né? Hoje está aqui para a gente não só usufruir da bela vista, mas também aproveitar, né, para fazer monumentos ou outras coisas. No alto do Morro Araçoiaba, Afonso Sardinha instalou, em 1589, os primeiros fornos para a fabricação de ferro nas Américas. Hoje, uma parte desta história está coberta pela mata que cresceu na reserva. Nós vamos encontrar as ruínas dos fornos, ou seja, uma série de empilhamentos de pedras de forma organizada, com ângulos retos, que é onde eram os fornos, misturado com a mata. Aqui especificamente nós estamos passando por uma fase de floresta semidecidual. Aí vocês podem observar as folhas no chão, né? Que é bem característica desse padrão de vegetação, que vai se transformando em mata atlântica de característica de mata ciliar. Essa área também foi uma área bastante alterada pelas atividades do antigo Ministério da Agricultura, né? Por isso que nós aqui vemos alguns indivíduos de porte médio. Você não vai ver indivíduos de grande espessura aqui. Lá embaixo, na mata ciliar, nós vamos ver indivíduos de espessura maior, né? Mas aqui é uma área em recuperação. Ela guarda 1/4 da fauna da Mata Atlântica do estado de São Paulo. Para que a gente tem aqui? Bom, nesse bloco dá para ver que é a mesma rocha lá de cima. É uma rocha sedimentar, nós estamos vendo a estratificação, né, essas camadas paralelas, e batendo nela, olha, dá para ver que é um arenito ainda, parece que um pouco mais fino e bem resistente. Ó, o martelo até pula, tá vendo? Então continua sendo aquele arenito que foi transformado pela intrusão, ele foi, digamos, reforçado. É um arenito bem resistente. Na trilha, encontramos as ruínas de um antigo forno e vemos de perto como se transformaram os arenitos da região. Muito bem, agora nós estamos chegando aqui no sítio do Afonso Sardinha, né? Podemos observar aqui as ruínas dos fornos do Sardinha, que é esse conjunto de pedras sobrepostas. Obviamente é muito antigo, nós estamos falando de 1590, então quer dizer, no primeiro século do nosso Brasil. E um aspecto interessante que eu queria chamar a atenção da professora é uma amostra de magnetita aqui do Araçoiaba. Isso aqui é um material rico em ferro e é um material que originou, na verdade, todo o início dessa instalação aqui, né? Porque foi a partir da descoberta desses materiais ricos em ferro, né? Para poder fabricar as ferramentas. Agora eu vou passar o ímã nesse solo associado, por exemplo, talvez alguns grãos de magnetita sejam pescados, entre aspas, pelo ímã. Olha aqui como foi. Né? Então, tudo isso que está grudado no ímã é magnetita. Na verdade, tudo que é magnético, na natureza, assim, de uma forma mais imediata, é um único mineral, a magnetita. É um óxido de ferro. Né? E quando nós olhamos esse bloco no chão, pensamos que fosse um bloco de magnetita, mas ele não foi atraído pelo ímã. Por quê? Bom, nós já conhecemos os estudos feitos aqui, sabemos que muita da magnetita dessa região já está transformada em outros minerais. São os processos naturais de transformação, os processos geológicos. Ou seja, a pedra perdeu a propriedade de atrair. Exatamente, exatamente. Perdeu esse magnetismo natural. No laboratório você vai achar ainda uma grande
suscetibilidade magnética, mas ao ímã de mão, não. E chegou a hora de seguir viagem. Logo deixaremos a reserva, este lugar em que a geologia e a história do nosso país estão muito ligadas. Bom, esse aqui é o famoso Ribeirão do Ferro, onde o Sardinha instalou seus fornos, né? Vai desaguar lá no Sorocaba, do Sorocaba no Tietê, lá vão. Muito bom. Porque nós continuamos a viagem, né? Com certeza. Na nossa próxima parada, encontraremos as marcas de outra história nas rochas, de uma época em que os dinossauros andavam por aqui. Em Rio Claro, a expedição encontrou o professor Carlos Toledo. Ele nos mostrou aspectos geológicos revelados na exploração de uma mina. Mais uma vez, a professora Vânia do Leba se junta à equipe. Marcelo, tudo bem? Oi. E apresentar o professor Carlos Eduardo de Toledo, Olá, nosso Marcelo. colega, Prazer. especialista em paleontologia, vai ajudar aí a decifrar um pouco essas rochas argilosas e calcárias com fósseis aqui da Bacia do Paraná. Isso aqui é uma área de exploração de calcário, uma mina de calcário em atividade. Eles retiram todo esse conjunto aqui de rochas que nós estamos vendo para chegar numa camada mais espessa de calcário que está embaixo, que é o material explorado para corretivo de solos. Nesse ponto, nós podemos observar os vários tipos, né, de rochas sedimentares que nós encontramos aqui na região. Então, esse ritmito, intercalações de um folhelho pirobituminose com calcário, com camadas mais espessas de calcário. Dá para ver aqui essas porções mais resistentes ao calcário e nessas mais friáveis, né? Esse folhelho, um siltito, uma porção mais fina, um sedimento mais fino. E nesses sedimentos são encontrados vários fósseis. Um muito importante, né, que é um réptil aquático. São 3 espécies, na verdade, o Mesosaurus tenuidens, Stereosternum tumidum e Brasilosaurus sãopauloensis. Eles viveram muito antes dos dinossauros. Foram os organismos que viveram durante esse último período da era paleozoica, durante o Permiano, e desapareceram. O mesossauro encontrado em Rio Claro é muito importante. Ele ajuda os cientistas a desvendar como os continentes estavam há mais de 200 milhões de anos. Esses répteis, eles são uma evidência de que um dia os continentes estiveram unidos formando o Pangeia. Os mesossauros, eles ocorrem apenas na América do Sul e na África. Então, mais uma evidência que um dia esses 2 continentes estiveram grudados, né, unidos, antes da fragmentação do Pangeia. Mas olha a vértebra aqui agora. Olha lá, tá vendo? Você Às viu? vezes a gente encontra uma camada que houve uma mortandade em massa, a gente tem uma quantidade de organismos fossilizados e às vezes em 1, 2, 3 metros você não encontra nada, ou vértebras isoladas, como essa aqui. O processo de formação dos fósseis de Rio Claro é parecido com o que vimos em Taubaté, mas aqui as idades são muito diferentes. A professora Cris nos explica melhor essas semelhanças e diferenças. O que tem de comum é que são ambientes de sedimentação, ou seja, em que as partículas são transportadas por algum agente, ou mar, ou vento, sedimentação, e à medida que os organismos que vivem na região morrem, eles se depositam e são recobertos por novos sedimentos, e se houver condições de preservação, então se fossilizam e depois a gente pode encontrá-los. Essa é a semelhança, o processo geral. A diferença é a idade. Aqui nós temos fósseis de organismos que viveram na era paleozoica e em Taubaté nós temos fósseis de organismos que viveram no período terciário, que já é a era cenozoica, é a era que nós estamos, né? Nós estamos no período Holoceno, que é o último período da era cenozoica. Então, aqui tem material de 280 milhões de anos, e a era paleozoica vai até aproximadamente 240 milhões de anos. Depois tem toda a era mesozoica, onde dominaram os dinossauros, né, e outros organismos, e depois 65 milhões de anos atrás é que começa a era cenozoica. A bacia de Taubaté está mais ou menos há 20 e poucos milhões de anos, né, são aqueles organismos. Então são aproximadamente 240 milhões de anos no tempo, que
que separa esses organismos fossilizados aqui dos organismos fossilizados na bacia de Taubaté. Continuamos explorando a mina. Vamos conhecer uma outra camada de sedimentos que também é extraído pelo homem. É o argilito. Cristina, vamos aproveitar a oportunidade para a gente ver num segundo momento as rochas que estão em cima desse pacote inicial que nós vimos. Aquelas rochas avermelhadas que nós estamos passando agora. Certo, que são também exploradas comercialmente. Sim, são argilas que vão ser exploradas para cerâmica. Tá. Carlos, então aqui esse material argiloso está acima do material calcário com folhelho que acabamos de ver. Sim. É mais recente, portanto. Mais novo, mas ainda com idade em torno aí de 245 a 250 milhões de anos. Diferente daquela unidade anterior, daquelas rochas, a abundância de organismos aqui é muito maior. Mas é um pouco mais difícil da gente encontrar o material, porque existem vários eventos de tempestade ao longo dessa deposição que fragmentavam e espalhavam os restos desses organismos. Então o que é comum encontrar são escamas, dentes isolados. Encontramos aqui também fragmentos de anfíbios, então mostra proximidade também com a costa. Pensando que essa unidade ou esse sedimento foi depositado no ambiente marinho, como o anfíbio não tolera salinidade, ele teria que ser trazido do continente, esses restos, né? E muito comum encontrar coprólito, que são fezes fossilizadas, principalmente de tubarões aqui na região. E olha que interessante, aqui nós já temos escamas de peixe. Sim. Os peixes são muito abundantes nessa unidade geológica, né? Então aqui nós já temos aí um pedaço de uma escama de peixe. Essa exposição de argilito mostra a rocha relativamente dura, relativamente sã na parte inferior e intermediária, e indo mais para cima, dá para ver que a estruturação de camadas horizontais ou subhorizontais vai se perdendo, porque o material está sofrendo intemperismo, está ficando mais frágil, está ficando fragmentado. Esse material ele precisa ser desagregado, moído, para ser trabalhado nas indústrias de argila. Quanto mais frágil tiver o material, mais fácil vai ser o aproveitamento dele. Então, conforme a posição no perfil, a posição nessa exposição que o material for retirado, o processo posterior até chegar na indústria vai ser diferente. E na região a gente encontra rochas ainda mais recentes para continuar essa investigação com materiais cada vez mais recentes? Sim, esse vai ser o objetivo do nosso próximo ponto, onde nós vamos ver essas rochas seguidas aí por um pacote de arenitos e um outro pacote de um conglomerado. Tá. Pertinho de Rio Claro, a passagem de uma ferrovia abriu uma grande janela no tempo. É um corte no relevo, que permite aos geólogos observar a sobreposição de 3 importantes pacotes de camadas sedimentares, cada um de uma era: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Nós podemos ver nesse afloramento uma sequência de sedimentação com hiatos. Então está condensado numa parede, aí, num paredão dos 40 metros mais ou menos, uma sedimentação que vem desde o Paleozoico até o Cenozoico. Então isso é importante, eu consigo ver as 3 eras geológicas. Aqui dá para fazer então uma síntese e uma correlação com o que acontecia em termos de posição dos continentes. Na era paleozoica, onde temos os sedimentos de baixo, com cerca de 250 milhões de anos, a Pangeia já estava formada, porque o marco de 300 milhões de anos aproximadamente é quando se considera da Pangeia, a grande reunião de todos os continentes dessa época, né, já formada. Os sedimentos intermediários ali da era mesozoica, de aproximadamente 180 milhões de anos, nessa época já havia
a Pangeia já estava sendo fragmentada, mas o Atlântico não existia ainda. Não tinha nem, na parte pelo menos do Atlântico Sul, não havia o início da abertura. Já nos sedimentos de cima da Era Cenozoica, aí o Atlântico já estava completamente separado e a configuração dos continentes era próxima da configuração atual. Que tipo de fósseis que foi encontrado ali embaixo? Os fósseis que a gente encontra aí na formação Corumbataí são muito semelhantes àqueles fósseis do ponto anterior. Tá. Então a formação Corumbataí tem aí um registro de vegetais e de vertebrados, com peixes, répteis e anfíbios e também invertebrados, algumas conchas. Já Piramboia não tem não nada, temos nenhum ambiente tipo desértico. de fóssil. E é o superior na parte do Cenozoico? A formação Rio Claro tem um registro aí de folhas. Só folhas, né? Folhas. A viagem da capital de São Paulo rumo ao oeste do estado, também vemos essa sequência, mas numa escala de espaço muito maior, né? Aqui o tempo está concentrado e por isso, daí a importância desse local, num único afloramento, se vê 3 eras e o registro de uma parte da história natural, mostrando sucessivas mudanças de ambientes aquático, marinho, depois eólico, quer dizer, um clima mais seco, e finalmente fluvial. Né? O papel de uma parte dos geocientistas é de contar a história da Terra, ou seja, é como se fosse tentar escrever o livro, né? Então, uma analogia que a gente sempre faz com os alunos é que é como se a gente entrasse numa biblioteca, aquela biblioteca estivesse toda desorganizada. Todas as folhas estão espalhadas e o objetivo do geocientista seria o quê? Reorganizar e montar um grande livro. Só que o que acontece? Esse livro está muito destruído, não tem páginas, não tem como a gente tentar organizar o quê? Cronologicamente. Então a gente tem que chamar especialistas, esses especialistas eles vão lendo o livro, né, aquelas folhas e ver, opa, aqui é o capítulo 1, então é proterozoico, vai lendo aqui é paleozoico, ele vai tentando organizar cronologicamente. E é isso que o geólogo faz, ele vai ali no afloramento, pega a rocha, tenta datar a rocha, se não der para datar, ele vai tentar analisar o conteúdo fossilífero que tem lá e vai organizando. Então aí ele pode depois, em um determinado tempo de estudo, chegar e falar, aquilo é paleozoico, aquilo é mesozoico, aquilo é cenozoico. Esse livro tem fim? Não tem fim. É um trabalho muito... que ainda tem... Só para você ter uma ideia, cerca de 87%, né, Cris, da história da Terra não foi escrita ainda. Porque não há evidências fossilíferas. É a época, é o proterozoico, é a vida escondida, né? O arqueano. E o arqueano, né? O que a gente chama de pré-cambriano, é muito escasso, então tem muita coisa para ser estudada ainda e ser descoberta. E além disso, ela não terminou de ser escrita. Os processos continuam. Uhum. Então, hoje, em algum lugar, tem um vulcão formando um novo cone vulcânico, um novo derrame, uma intrusão se formando, o intemperismo formando um novo solo. Isso está acontecendo, né? Enquanto as fontes de energia da Terra continuarem existindo, a fonte de energia interna, que é o calor interno da Terra, e a externa, que é o calor solar, enquanto isso existir, esses processos da dinâmica interna e da dinâmica externa da Terra vão continuar acontecendo e nós estamos aqui para observar. Não sabemos até quando que a humanidade vai persistir na superfície da Terra. É um livro sem fim, é isso. É um livro sem fim. E essa foi a nossa passagem pela camada mais recente da bacia sedimentar. No próximo programa, entraremos no relevo de Cuestas. Conhecido como Mirante das Três Pedras. Pela cor dá para ver que são camadas de arenito. Veremos como os sedimentos foram afetados pela passagem de magma e como isso influenciou na evolução do relevo desta região.